Boa tarde, galera. Beleza? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre orientação a objeto com JavaScript sem usar a nova sintaxe de classes. Inclusive, até que hoje de manhã, não sei se estava todo mundo aqui nessa sala. Vou falar um pouquinho sobre ela, sobre alguns defeitos dela e como só com funções e com objetos nós conseguimos fazer algo um pouco mais dinâmico, mais flexível e que termina sendo, por causa disso, um pouco melhor que essa sintaxe. Vou me apresentar, meu nome é Luiz Augusto, sou front-end developer na Tago.io. A Tago.io é uma plataforma de IoT, então se alguém tiver interesse nessa área, pode falar comigo depois ou acessar o site. E... tá passando 2 vezes. Vamos cortar o jabá e vamos começar a palestra. Essa é a nova sintaxe de classes do ECMAScript 2015, tá? O ECMAScript 2015 foi anteriormente chamado de ECMAScript 6, que abreviado para ES6, mas aí depois de um tempo a especificação mudou de nome para ES 2015. E esse ficou sendo o nome oficial agora, mas o pessoal ainda chama de ES6 também. Essa sintaxe de classes que ele trouxe é bem tradicional, bem parecido com aquela que a gente já conhece das outras linguagens de programação. Tem o keyword class ali, para você declarar a classe. Você tem um construtor, embaixo você define os seus métodos, você usa o this para referenciar a instância que está sendo trabalhada, e na hora de instanciar o objeto você chama new. Beleza? Nada, tranquilo. É basicamente a sintaxe que a gente aprendeu em Java, no C Ruby e em outras linguagens mais tradicionais, que JavaScript não tinha antes, oficialmente, né? Mas essa sintaxe é apenas um açúcar sintático em cima de como a orientação a objetos em JavaScript funciona, que é usando protótipos e é usando objetos puros e coisas assim. Eita, tem que apontar para cá. Ainda usando essa classe que eu mostrei no primeiro slide como exemplo, como é que será que ficaria uma instância dessa classe? Um objeto que é uma instância dessa classe. Ficaria dessa forma. Um objeto que só tem as propriedades nome e idade. Pô, mas eu tenho aqui os métodos introduce e o método getOrder. Para onde é que eles foram parar? Esses métodos foram adicionados ao protótipo interno desse objeto. E que protótipo interno é esse? Como é que eu enxergo esse protótipo? Bom, utilizando o método getPrototypeOf do objeto global chamado Object, você consegue, ele vai retornar para você o protótipo de qualquer objeto. Então eu passei o meu P1 ali, que eu instanciei, passei ele aqui para o getPrototypeOf, ele retornou o meu protótipo. Tá, mas quando é que eu estou usando esse protótipo e quando é que eu estou usando o meu objeto em si? O protótipo interno de cada objeto é usado da seguinte maneira. Sempre que você acessa uma propriedade de um objeto, por exemplo aqui, p1.getOrder, se ele não encontrar essa propriedade no objeto em si que você está chamando, ele vai procurar isso no protótipo interno desse objeto. No caso, ele encontrou aqui no protótipo a getOrder e retornou o valor, executou a função, fez o que está ali programado para fazer. Beleza. Todo objeto em JavaScript tem esse protótipo interno. Até quando você instancia um objeto utilizando a notação literal, ele já vem com um protótipo. Por isso que quando a gente cria um objeto só abrindo e fechando chaves, você já consegue chamar esses métodos aqui, por exemplo, valueOf, toString, porque ele já vem embutido no protótipo desse objeto. E isso não é novidade. Isso é... Outro detalhe sobre as classes é que todas as instâncias de uma classe
compartilham esse mesmo protótipo interno. Então, o que acontece? Se eu tiver aqui P1, P2, P3, até P1000, todas as instâncias de person, que é aquela classe que eu mostrei aqui no slide anterior, todos eles vão compartilhar o mesmo protótipo. O protótipo interno de todos esses objetos é o mesmo objeto. Ou seja, tem 1000 instâncias e apenas um objeto contendo os métodos. Isso aí está economizando memória para você, porque em vez de você ter aqueles métodos introduce, aquele método getOrder, em 1000 instâncias você tem um objeto só que todas essas 1000 instâncias têm acesso, tem ela como um protótipo interno. Isso é um lado positivo de classes. Mas isso sempre foi possível em JavaScript. Mesmo antes dessa nova atualização que vai trazer a sintaxe de classes, era possível criar objetos setando o protótipo interno deles. Isso era feito com assim, o método create do objeto global object. Estou criando aqui um objeto como uma constante, tá? Isso aqui é da sintaxe do ECMAScript de 2015. E tenho nesse objeto dois métodos, introduce e o getOrder, os mesmos que eu teria na minha classe. Agora eu quero criar um objeto baseado que tenha esse objeto aqui como protótipo dele. Só usar o object.create passando o protótipo, que no caso é esse objeto aqui. O retorno vai ser um novo objeto que contém esses dois métodos. Tá, beleza. Mas, por enquanto, esse meu P1 ainda não tem nem name, nem age. Porque eu só criei um objeto com esses dois métodos. Para ficar exatamente igual àquela nossa classe, eu teria que setar aqui. O que você estava fazendo antes no construtor, você está fazendo manualmente. P1.name igual a John. P1.age é igual a 20. Ainda não é tão legal, né, fazer isso dessa forma, porque você está tendo que setar os atributos manualmente. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira mais prática, né, de uma maneira que você passe isso por parâmetro? O object.create, factories. Você vai usar factories para fazer isso. O que é uma factory? Uma factory é simplesmente uma função que cria um objeto e retorna ele. Ou seja, é bem simples. É até estranho pensar por que você precisa de classe e de new para criar um objeto, que é como você faria usando a sintaxe nova de classes, se uma função em JavaScript consegue criar um objeto e retornar. Passou. Concluindo, replicando aquela nossa classe agora puramente com objetos e funções, que nesse caso é uma factory, ficaria dessa forma. Você cria o protótipo, que vai ser compartilhado entre todas as instâncias, e cria uma função que vai criar os objetos a partir desse protótipo. Estou passando aqui por object.create e protótipo. Dentro da função, você recebe por parâmetro qualquer coisa que você precisar. Nesse caso aqui, estou recebendo um objeto props. E seto o meu objeto como eu precisar. No nosso caso do person, p.name igual a props.name, p.age igual a props.age. E retorna esse novo objeto. Beleza, já estou criando um novo objeto, sem utilizar new, sem ter criado uma classe, e tem tudo que a classe faria. Mas ainda tem mais. Essa forma de escrever objetos é mais flexível do que a sintaxe de classes. A gente consegue fazer mais ainda do que faria só com a sintaxe de classes. Aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que nesse exemplo anterior, só que de uma forma diferente. Eu não estou mais usando o object.create dentro da minha factory. E eu eliminei aquele protótipo fora da factory. Agora está tudo dentro da função. Aqui eu estou fazendo uma troca. Eu abri mão de ter um protótipo compartilhado entre todas as minhas instâncias, que é algo legal, que te dá uma economia de memória. Se você tem, sei lá, 10.000 objetos instanciados na sua aplicação. Ao mesmo tempo, vale a pena usar o object.create. Mas nesse caso, se isso aqui é um model qualquer, você não vai ter 10.000 instâncias dele ao mesmo tempo. Então, você não precisa ter essa otimização de memória. Nesse caso, eu abri mão do object.create e do protótipo externo à função e estou fazendo tudo na função. A função agora é mais simples ainda. Ela simplesmente retorna um objeto que tem o introduce e o getOrder. Então, como eu disse, estou abrindo mão do protótipo compartilhado. Agora, todo objeto vai ter uma cópia dos métodos. Mas eu ganhei algo que é bem legal aqui e que class não dá pra gente, que é encapsulamento. Agora, quando eu instancio um objeto, person P1, em P1, eu só posso chamar getOrder e introduce. Eu não tenho mais acesso a name nem age.
E onde é que está name e age? Você passou por parâmetro, e quando você criou o objeto aqui, esse objeto sempre vai conhecer essa variável state que existia no escopo dele na hora que ele foi criado. Então, a qualquer momento que você chamar P1, introduce ou getOrder, ele vai fazer referência ao state que foi passado por parâmetro na hora que você criou o objeto. E isso aqui é instance safe, ou seja, você pode criar quantos objetos você quiser, todos eles vão ter cada um seus valores. Tá? Mesmo que você passe com outros parâmetros, isso aqui, cada objeto vai fazer a sua referência ao state de quando você passou por parâmetro. Isso é bem legal porque a classe ela não te dá encapsulamento, você não tem atributos privados. Eu poderia naquele... Aqui, cadê? Aqui, eu poderia simplesmente chamar p1.nome, alterar o nome ou mudar a idade. Essa função aqui, getOrder, que está simplesmente adicionando mais um na idade, ou seja, está fazendo aniversário, digamos assim, nem faz sentido porque eu poderia simplesmente chamar p1.idade, botar mais igual a 1 e estaria somando. Não tem privacidade dos atributos, né? E o Extends. Também foi falado hoje de manhã sobre o Extends, essa funcionalidade do ES 2015. Você, além de poder criar classes, você pode estendê-las. Mas eu só digo uma coisa, não faça isso. E na verdade nem sou eu que estou dizendo. São esses caras aqui. The Gang of Four no livro Design Patterns de 1994. Favor Object Composition over Class Inheritance. Ou seja, dê prioridade a usar composição de objetos em vez de herança de classes. Por que eles dizem isso? Porque a herança de classes ela é o acoplamento mais forte que você pode ter entre dois modelos, entre duas entidades. Porque sempre o objeto filho vai ter que conhecer a lógica do pai. Então, a gente não quer acoplamento, a gente quer objetos independentes que não precisem saber da implementação de outros, que eles só se preocupem com o que eles precisam fazer. Tá, mas então vamos entender a diferença entre composição e herança wie Quando você está pensando na arquitetura do seu projeto, desenhando a aplicação, com uma estrutura baseada em herança, você pensa nos seus modelos, nas suas entidades, a partir da seguinte pergunta: o que é isso? E quando você está fazendo uma arquitetura de uma aplicação pensando em composição de objetos, você vai começar a fazer outra pergunta para os seus modelos. Você vai perguntar o que esse modelo faz. Em vez de você perguntar o que é esse modelo, você vai perguntar o que esse modelo faz. Vou dar um exemplo disso aqui, que foi esse exemplo eu vi no programa chamado FunFunFunction, de um desenvolvedor chamado Matthias Johansson. Ele é desenvolvedor do Spotify. Ele fala bastante sobre programação funcional, JavaScript, já tem programa lá sobre Clojure. É bem interessante, recomendo a todos que acompanhem ele. E ele deu um exemplo muito bacana, explicando a diferença entre composição e herança. Vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente vai fazer um jogo, e esse jogo vai precisar de objetos cachorro e objeto gato, dog and cat. Cada um deles tem dois comportamentos. Dog, ele bark, ele late, né? E poop, ele faz cocô. Beleza. O gato também, ele faz miau e faz cocô, poop e miau. Só que aqui eles têm um comportamento compartilhado que está duplicado. E a gente, resolvendo isso com herança, como é que a gente faria tradicionalmente? Criaria a classe animal, colocando esse comportamento poop, e estenderia cachorro e gato dessa classe animal. Beleza, resolvi a duplicação e o sistema está funcionando. Mas ainda tem outras entidades nesse sistema. Cleaning Robot e Murder Robot. Robô de limpeza e robô assassino. A gente já tem cachorro e gato fazendo cocô em todo canto. Agora a gente quer limpar essa sujeira e matar esses filhos da mãe para não sujar mais. O robô de limpeza, o Cleaning Robot, ele sabe como dirigir, ele sabe como ele tem o método drive e tem o método clean, que é o de limpar efetivamente.
O robô assassino ele sabe se locomover, né? Tem o drive e sabe assassinar, que isso ele é um robô assassino. E novamente a gente tem esse comportamento compartilhado que está duplicado, que a gente poderia resolver da mesma forma. Então vamos resolver logo. Crio minha classe robô e estendo Cleaning Robot e Murder Robot ambos de robô. Beleza, tirei a minha duplicação. Tem um sistema que está funcionando para o que foi pedido, né? Tenho aqui o meu cachorro com gatos, meu jogo com cachorros, gatos e os robôs que estão caçando e limpando a sujeira dos animais. E beleza, esse sistema ficou maduro, estava rodando, mas aí chegou o seu chefe, o product owner, não sei, o gerente de produto, e falou, bicho, o jogo vai mudar, velho. Agora você vai ter uma nova entidade aí. Aí tu, tá, pô, beleza, já tá funcionando, mas beleza. E qual é a entidade nova? Ele, bicho, é um cachorro robô assassino, Murder Robot Dog. Aí lascou, velho. Como é que você vai implementar isso na sua arquitetura de herança? Vamos tentar aqui, né? No final das contas, a composição vai ter que salvar, porque não tem como. Como é que a gente... deixa eu botar aqui a classe do animal e do cachorro e gato. Como é que a gente vai encaixar um cachorro aí que saiba matar também, sem duplicar o comportamento de matar do robô? Não tem como. Mesma coisa aqui pro robô. Como é que eu vou colocar aqui um robô cachorro que também saiba latir se o comportamento de latir está lá em cachorro? Eu não tem como herdar das duas. Não tem herança múltipla em JavaScript e a maioria das linguagens também não tem herança múltipla. Não dá. Algumas maneiras seria realmente duplicando o método, ou então criando uma classe mais pai que essas e que tivesse, por exemplo, o comportamento de latir, e aí faria todo mundo estender dessa classe pai e mesh lá. Mas isso também não é legal, não é uma boa arquitetura. Composição ao resgate. Tem como implementar essa arquitetura com composição. Com composição, como é que a gente pensa nos nossos modelos, voltando ao início, pelo que eles fazem, e não mais pelo que eles são. Então, o que é um cachorro? Cachorro é algo que late e faz cocô. Ele é a combinação desses dois comportamentos. O que é o gato? É a composição de algo que faz miau e algo que faz cocô. E assim por diante. Do robô de limpeza. É algo que limpa e que sabe se locomover pelo cenário. O robô que é assassino também é uma composição de algo que mata e que se locomove. Simples. No final das contas, o cachorro robô assassino vai ser a composição de 3 comportamentos. O que late, o que assassina e o que dirige, que se locomove. O driver. Como é que a gente implementa isso? Factories. Novamente, factories. Você vai criar uma factory para cada comportamento do cachorro robô assassino. A factory do latido. Bem simples. Ela recebe um estado e retorna um objeto que sabe manipular esse estado para fazer esse objeto latir. A factory do assassino, do comportamento de assassinar, recebe outro estado e também manipula esse estado, digamos assim, para retornar um objeto que sabe matar. E a factory de um driver, mesma coisa, recebe um estado e retorna um objeto que tem o método de se locomover, o método drive, e manipula esse estado para fazer o que tem que fazer. Todas essas factories estão deixando o estado do lado de fora da factory. Ou seja, você não precisa saber sobre a implementação da sua entidade. Você não precisa saber, tipo, se o que está vindo é um cachorro, se o que está vindo é um robô, se o que está vindo é outra coisa, que nesse caso é um gato, por exemplo. Ele vai vir alguma coisa que vai ter as propriedades que você sabe trabalhar, independente do que seja. E finalmente, a factory do Murder Robot Dog, o cachorro robô assassino. A gente cria finalmente o nosso estado, que representa essa nossa entidade. Pô, o que ela tem? Você recebe o name como parâmetro, está setando aqui. Você seta uma speed inicial, uma position inicial, como se fosse num construtor. Está setando atributos iniciais para o estado dessa sua entidade que você está criando a factory agora. E para
a composição dos comportamentos nesse estado, você vai utilizar esse método object.assign. O que é esse método? Bom, ele funciona assim. O primeiro parâmetro dele, a gente vai chamar de objeto de destino, e ele recebe um ou mais parâmetros, pode ir até 10, 20, enfim, N parâmetros depois do primeiro, que são os objetos de origem. Esse método vai retornar um objeto que vai colocar no objeto de destino todas as propriedades dos objetos de origem. E quais são as propriedades que tem aqui? Bom, a factory barker vai retornar um objeto que sabe latir, a factory driver vai retornar um objeto que sabe dirigir, e a factory killer vai retornar um objeto que sabe matar. No final das contas vai ser tudo composto nesse objeto aqui, e no final vai ter um cachorro que sabe latir, matar e dirigir. Você fez tudo isso sem herança, e pode surgir N entidades agora, N não. Como nós temos aqui 3 comportamentos, já dá para surgir aí 9 entidades, se você multiplicar 3 vezes 3, 9, já dá para surgir aí 3 entidades diferentes, cada uma com esses comportamentos compostos entre elas. Beleza? Isso que a gente fez aqui, utilizando o object.assign, se chama prototype cloning. Deixa eu voltar aqui. Você está clonando, você está copiando as propriedades de cada um desses objetos nesse objeto aqui de origem. Por isso que é chamado de prototype cloning. Você está fazendo um clone das propriedades de cada um desses objetos para um novo objeto. E pode-se dizer que então que esses objetos aqui são protótipos que servem para a criação do seu objeto final, que nesse caso era o cachorro robô assassino. Beleza? Você não é um profeta, nenhum desenvolvedor é profeta, e uma arquitetura baseada em herança tradicional exige que desenvolvedores sejam profetas. Porque a gente tenta prever algumas funcionalidades que vão aparecer na hora que está levantando requisitos. A gente tenta falar com clientes, não, mas isso aqui não vai vir no futuro, não sei o quê. Termina aqui no futuro, vem algo totalmente que você não pensou e que não se encaixa mais na sua arquitetura, e você começa a fazer gambiarra, porque senão você vai ter que ou reescrever toda a sua aplicação e não dá tempo para implementar isso, ou colocar gambiarra mesmo. Composição flexível e dinâmica. Você pode acrescentar qualquer nova entidade, qualquer nova necessidade. A gente poderia adicionar novos comportamentos, que já aumentaria ainda mais a possibilidade de entidades a surgirem no nosso sistema, que ainda funcionaria. Mesmo adicionando novos comportamentos ou novas entidades, nada teria que ser reescrito, porque é tudo flexível e dinâmico. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi bem rápido, 22 minutos só. Vai sobrar bastante tempo aí se alguém quiser fazer perguntas. Alguém tem perguntas? No caso aqui passou um state com parâmetro. Opa. Diz aí. Tu passou um state com parâmetro para manter os atributos privados. Deixa eu te mostrar aqui. Vou botar naquele exemplo inicial que está mais... Pronto, você está passando aqui state, você está perguntando se eu não poderia acessar P1.state, né? Isso. Não, porque o que você está retornando? Você está retornando um objeto que tem introduce e getOrder só. Uhum. Se você quiser, você pode colocar... um state recebendo ele para poder fazer, mas state recebendo ele é privado. Mas ele é privado. Isso aqui é muito comum em qualquer biblioteca que vocês forem dar manutenção, código de alguém que vocês forem ver. Isso é muito antigo, na verdade, não é nada novo que eu estou falando aqui, mas é uma técnica de você ter, entre aspas, um construtor, que é uma factory, e atributos privados em JavaScript. Isso aqui é muito antigo. Por isso que eu estou falando, JavaScript está trazendo essa nova sintaxe de classes, mas ela não é nada novo. Ela é um açúcar sintático, algo que é fácil para novos desenvolvedores aprenderem JavaScript e já começam a utilizar o protótipo, só que através daquela sintaxe, que antes elas não conheceriam. Mas acabam perdendo funcionalidades como essa, da privacidade de atributos, porque ainda não dá suporte. Estão pensando para a versão 2006 do JavaScript,
de colocar atributos privados, mas ainda tem discussão porque, na verdade, ninguém sabe ainda como implementar. Aí eles estão decidindo se vão colocar ou não. Essas variáveis dele, no caso, esses Exatamente, porque eu não quis usar a palavra closure para não complicar a cabeça da galera. Porque sempre que você roda a função, é criado um closure e aí ele memoriza as variáveis que estão ali ao entorno dele quando ele instanciou o objeto que está sendo retornado. Isso é bem do JavaScript. Isso é bem JavaScript puro, entendeu? Mais perguntas? Pode complementar, galera. Eu gosto de criar esse debate aí. Foi muito massa o seu comentário. Obrigado. Sei que tem muita gente aqui que manja pra cacete, quiser falar alguma coisa complementar ao que eu falei aqui. Tem pontos negativos sobre o que eu falei aqui. Então, se alguém quiser apontar pra gente trocar ideia. Com essas novas classes do S6, ainda é mais vantajoso usar a herança com protótipo? Herança com protótipo. Dá pra fazer herança com protótipos, mas mesmo assim você vai perder a flexibilidade da composição. Que você não... Dá pra você utilizar protótipos, fazer, por exemplo, um objeto que já tem um protótipo e criar um outro objeto baseado nesse que já tem um protótipo. E aí é a mesma coisa que você fazer herança. Mas, pô, você está perdendo a flexibilidade de composição, cara. É bem melhor usar a composição. Mais perguntas? Eu vi que no começo você mostrou aquela forma de object.create. Isso. Utilizar apenas uma instância do protótipo. Isso, objetos. Mas aí depois você começou a usar uns factories que já removeu isso aí. Já tirei. Aí eu queria entender assim, tem alguma diferença de quando a gente dá um new, porque eu crio functions normais, só que eu construo de classe, né? Sem ser com essa questão Eu sei qual é a sintaxe que você usa. Aí eu chamo new, eu instancio pelo new. Tem alguma diferença? Tem. Eu vou mostrar aqui a diferença que tem. Eu não preparei isso, mas vamos ver se dá certo, porque eu tenho tempo agora. Melhor pra mim. Vou aumentar. Tá melhor, né? Deixa eu colocar para replicar a tela, que senão agora vai ficar complicada. Pronto, aí eu posso olhar aqui e... Eu vou criar mais ou menos o que... Cai, beleza. E a function dog. Aí tu tem, por exemplo, isso aqui, né? E aqui embaixo tu faz dog.prototype, ponto uma ação, não sei, que faz alguma coisa aqui. Não é isso que tu faz? Seria como um construtor, né? Em cima fosse apenas o construtor. Um construtor. Aí tu, na hora que quer criar um cachorro, tu chama new dog. Não é isso? Isso. Então, tem uma diferença assim. Deixa eu deixar essa função aqui em branco para eu conseguir executar esse código. A diferença é exatamente essa aqui. Quando você cria construtores, você cria tipos novos no JavaScript que não existe, que quando você usa object.create, se eu criar aqui, deixa eu ver. Vou recarregar aqui para apagar tudo isso que eu fiz, tá? Pronto. Se eu entendi, com instance off isso vai funcionar com o new, né? De outra forma, exatamente. Exatamente. Aí se eu fizer uma factory dog, que tem aqui dentro um name totó e retorno um objeto que tem aquele método latir e cria um objeto assim, eu tenho a mesma coisa, só que eu não tenho mais o tipo dog.
E aí você realmente, esse é um defeito de usar factories, você perde a criação de novos tipos. Mas não é uma vantagem muito boa não, velho. Porque difícil, eu nunca precisei de nenhum projeto usar tipo de nada, verificar tipos. E você sempre pode, por exemplo, nos seus objetos, você ter lá em todos os seus objetos uma padronização e colocar alguma propriedade neles, tipo uma propriedade mesmo, tipo chamada tipo, alguma coisa assim, que vai ser sempre o tipo daqueles objetos que você está criando. Porque realmente você perde isso. Antes aqui estava dog e agora está object, né? Porque todo mundo agora é só do tipo object. Isso é realmente uma desvantagem, mas é muito pequena. Eu acho, pelo menos está ganhando privacidade, está ganhando encapsulamento aqui. Acho melhor. Encapsulamento eu também tento resolver daquela mesma forma. Eu jogo tudo para o construtor com um var. Sim. Eu consigo colocar functions e propriedades que eu preciso. A desvantagem é porque eu sei que a cada instância que eu estou criando, eu estou replicando tudo aquilo. Aí eu já tentei criar formas de fazer, mas não ficou muito elegante. Né? Entendi. Beleza, mais alguém? Vou aproveitar e mostrar um projeto muito legal. Que talvez, se alguém, sei lá, ache... nos meus projetos sempre factors, etc, dessa forma. Mas um cara fez um projeto que mistura todos esses conceitos, chamado Stampit. Esse projeto, ele expõe um objeto, uma função global chamada Stampit, e aí você chama ela com alguns métodos e ela vai te retornar factories. Cadê? Tá pequena, né, a letra? Olhando só para esse exemplo aqui de cima, tá? De availability. Não, vamos olhar para de baixo que é mais fácil. Membership. Esse Stampit, ele aceita um objeto como parâmetro com algumas propriedades, por exemplo, methods, refs, e aí cada uma delas representa um tipo de orientação ao objeto do JavaScript, no caso. Esses methods vão ser adicionados ao objeto final como objetos do protótipo interno. Esse refs também. Mas aí se a gente for para esse exemplo aqui de baixo, cadê? Aí esses aqui já não vão mais para o protótipo interno, eles vão ficar no objeto mesmo, já vão ser, não vão estar compartilhados. E, enfim, ele serve para quando você faz isso aqui, ó. Ele está criando uma factory de availability com esse stampit.init. Aí está criando um closer aqui, que ele tem um estado isOpen e os métodos para manipular esse isOpen. No caso, o open vai abrir, close vai fechar, e o isOpen diz se está aberto, ele retorna o objeto, o valor, para ver se está aberto ou fechado. Ele cria uma factory de membership com os métodos que esses vão estar no protótipo interno. Add e getMember, e vai ter também uma referência a members. E cria uma factory defaults com valor iniciais, aqui o nome do bar e quais são os links especiais. Cria uma factory de bar, que no final das contas é a composição de defaults, availability e membership. No final, quando ele executa essa factory, ele tem um bar completo só pela combinação de todas essas factories que ele criou. No caso, availability, membership e defaults. Isso ele está usando composição. No caso, melhor que herança. Beleza? Aqui ele consegue chamar o bar, adicionar membros, abrir o bar e fechar. Ele criou tudo separado, no final das contas o stamp juntou tudo em um objeto só. É muito massa esse projeto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então. Era isso que eu tinha que falar, galera. Pode falar.
factories pode ser um pouco complicada para as pessoas, em comparação com outras... Com a classe, por exemplo. Com classe. Pode parecer, porque aí ele tem que entender, por exemplo, ela citou o conceito de closure, que eu não queria falar aqui porque eu não ia saber se todo mundo ia saber, para explicar a questão do objeto de uma factory ter a referência ao estado e aquilo ali ser seguro para cada instância. Mas pode parecer um pouco complicado, mas aí tem bibliotecas como essa, esses templates, que o próprio criador delas fala isso. Isso é muito chato ficar criando factory, é muito chato ficar compondo os objetos com os dois tipos com protótipo interno e métodos que não são do protótipo interno, enfim, é muito chato. Use os templates que ele vai criar suas factories que vai gerar os objetos que você precisa. Então, realmente, sim, você está certa. Para algumas pessoas pode ser mais complicado, mas existe, por exemplo, esse projeto de template que tenta deixar isso mais fácil. Então, é porque não vai dar para eu explicar muito bem o projeto assim aqui, porque eu não parei para pensar numa metodologia para ensinar para vocês, mas se todo mundo der uma olhada, vocês vão ver que é bem simples, muito simples mesmo. Acabou então. Mais alguém? Não. Então era isso, galera. Obrigado.